Olá, bom dia, bom dia. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Aleluia. Aleluia. Importante que você curta bastante essa live. Amém. Compartilhe. Comente aqui o que você quiser comentar. Essa live é aberta para você comentar, para você curtir, compartilhar. Amém. Vamos orar para iniciar essa live. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, abençoa cada pessoa que vai estar entrando nesta live, Deus, em nome de Jesus. Senhor, que essa live seja abençoada para o nosso crescimento, Pai, espiritual, em nome de Jesus. Que possamos te ouvir, Pai, através dessas palavras que vão ser lidas, Pai. Usa-me como instrumento, Pai, nas tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Que eu possa ser bênção, Pai, na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos começar? Vamos para 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, vai dizer assim a palavra do Senhor. Bom dia, amor. Aleluia. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, do frisado dos cabelos, do uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto num coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adoravam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, na qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, que não sejam impedidas as vossas orações. E, finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente. Misericordioso e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Apartem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz e siga. Aleluia. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós como malfeitores,
fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas na indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhes sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Aleluia. Capítulo 4 vai dizer assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aleluia. Porque é bastante que num tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos? Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendes ardentemente caridade um para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vós tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos de fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Aleluia. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aleluia. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encontram-lhe a sua alma. Encomendaram-lhe a sua alma, como ao fiel
Criador fazendo o bem. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Misericórdia, Deus. Misericórdia. Jeremias 35. Vai dizer assim a palavra. A palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dar-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os filhos, e a toda a casa dos recabitas, e o levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habiteis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Aleluia. Nem edificaremos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitemos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa palavra. Amém. Porventura nunca aceitares instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento do seu pai. Aleluia. Porém, que vos falando a vós, madrugando e falando vós, não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigai a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei, a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Aleluia. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Visto que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Aleluia.
Jeremias capítulo 36 vai dizer: Sucedeu, pois, ao ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde o dia de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade, aleluia, e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu a Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor, que ele tinha revelado no rolo de um livro, aleluia. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrando e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo da casa do Senhor no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades as leiras. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Aleluia. Amém. Vai curtindo aí, meu irmão. Amém. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Aleluia. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Jeremias, filho de Safá, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, e aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safá, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados: Elisama, o escriba, e Delaias, filho de Semaias, e Elnata, filho de Acor, e Gemarias, filho de Safá, e Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro, aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netaias, filho de Selemias, filho de Cussim, dizer a Baruque: O rolo que lestes aos ouvidos do povo, toma-os nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas mãos e veio a eles, e disse-lhes: Assenta-te agora e lê-los nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. Aleluia. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temorosos uns para com os outros, e disseram a Baruque: Sem dúvidas nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Aleluia. Bom dia, Aline. E perguntaram a Baruque, dizendo: Declara-nos agora como escrevestes da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: Com a sua boca ditava-me todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram um rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudim para que trouxesse o rolo, e Jeudim tomou-o na câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudim lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de
escrivão e lançou ao fogo que havia um braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunata e Delaias e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhe deu ouvido. Misericórdia. Antes deu ordem o rei Jeramel, filho de Ramaleque, e a Seraias, filho de Azariel, e Selemias, filho de Abdel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor os tinha escondido. Então veio Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera na boca de Jeremias, dizendo: Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Aleluia, bom dia, Miguel. E Jeoaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo: Porque escreveste nele, anunciando: Certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite, e visitarei sobre ele e sobre a sua semente e sobre os servos e sua iniquidade, e trarei sobre ele e sobre os seus moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhe tenho falado, sem que me ouvissem. Aleluia. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Aleluia. Vamos ao capítulo 37 de Jeremias. Amém? Vai curtindo aí, meu irmão. Compartilha essa palavra com mais alguém. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sonfonias, filho de Maceias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: Roga agora por nós ao nosso Senhor, nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinha sitiado Jerusalém. Esta notícia, retirando-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para se informar: Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra do Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: Não enganeis a vossa alma, dizendo: Sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisses a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens transpassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achavam-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Hananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus? Aleluia. E Jeremias disse: Isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu os ouvidos. Assim Gerias
prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinha transformado em cárcere. Entretanto, pôs Jeremias na casa do calabouço, e nas suas celas ficou ali Jeremias muitos dias. Aleluia. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: Há alguma palavra do Senhor? E disse-lhe Jeremias: Há. E disse ainda: Na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse Jeremias, rei Zedequias: Em quem tenho pecado contra ti e contra os teus povos, e contra os teus servos, e contra este povo que pusestes na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que profetizavam, dizendo: Ó rei da Babilônia, não virá contra vós nem contra esta terra. Agora, pois, ó rei, meu senhor, caia a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia das ruas do padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias capítulo 38 vai dizer assim. Aleluia. Ouve, pois, Cefatias, filho de Matá, e Gedalias, filho de Passu, e Jucal, filho de Selemias, e Passu, filho de Malquias, as palavras que anunciavam Jeremias a todo o povo. Aleluia. Dizendo: Assim diz o Senhor: aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Aleluia. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens que guerreiam restam nesta cidade, as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque este homem não buscava a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pôde contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias como cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebec-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizera Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Oi, Vanusa, bom dia. Então deu ordem o rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foram à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas de bocados, e desceu-se a Jeremias no calabouço por meio das cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. Aleluia. E pulsaram a Jeremias com as cordas e tiraram do calabouço, e ficou Jeremias num átrio da guarda. Então ouviu o rei Zedequias e fez vir à presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada, que estava na casa do Senhor. E disse o rei Jeremias: Pergunta-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias:
Se eu te declarar, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que não nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens, que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverá tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos dele. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas mãos e escarneçam de mim. Amém. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Aleluia. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incitarão e prevalecerão contra ti. E agora que atolaram os teus pés na lama, eles voltarão atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás das mãos dele. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém sabe estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vieram a ti e te disseram: Declara-nos os que te dissestes ao rei, não nulo encubras, e não te mataremos. E disseram também: Que te disse o rei? Aleluia. Então lhe dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer. Vindo, pois, ali todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarando-lhe conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda, até que o dia em que foi tomado Jerusalém. E ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos à leitura do Salmo 136 e 137. Amém. Paz do Senhor, bom dia a todos. 136 e 137. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Salmo 136. Vai dizer assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para prescindir à noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com a mão forte e com os braços estendidos, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel por meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre.
Deu a morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seol, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Ogeu, rei de Bazar, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da vossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 137 vai dizer assim: juntai aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção e nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Aleluia. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-me a mim, destra da sua destreza. Apega-se a mim a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai, até aos seus alicerces, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Aleluia. Provérbio capítulo 20 vai dizer assim a palavra do Senhor: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca as brigas. Não é sábio deixar-se de dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento a traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas o homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos, quando o rei se assenta no trono para julgar, com um olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouros e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá nas mais profunda escuridão. Aleluia. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada.
Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados, e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que o fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono, e a beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Aleluia. Provérbios 21 vai dizer assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Aleluia. O justo observa a casa dos ímpios e o faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará da companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se nega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver num deserto do que uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com as más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Vamos ao Salmo 91, que vai dizer assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia,
nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aleluia. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguém tem algum motivo de oração antes que eu encerre a live, para nós podermos orar? Amém. Alguém? Aleluia. Pai amado, Pai querido, eu quero te entregar, Pai, a vida de Carlinhos, Pai. Senhor, que o Senhor possa agir na vida dele, que o Senhor possa restaurar a saúde dele, Pai, possa curar ele, libertar, Pai, daquele mal, Pai, em nome de Jesus, que ele seja curado, Pai. Que esse câncer na laringe saia agora, em nome de Jesus. Que ele possa ser curado, Pai. Curado, liberto, Pai. Porque pelo Teu sangue, Pai, nós somos curados, fomos libertos, Pai. Pelo Teu sangue, Pai, nós somos livres, Pai. Pelo Teu sacrifício, Pai. Então ele é livre, ele é curado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Leva a cura, Pai. Em nome de Jesus. Que ele seja curado, liberto, Pai, daquele câncer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ninguém? Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te entregar a vida de cada um que esteve aqui presente nesta live, Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada pessoa, Pai, que esteve aqui, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar cobrindo, Pai, de bênçãos, Pai, a ele e a família dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos conceda uma ótima semana. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém.